Bom dia, irmãos, graças e paz da parte de Jesus, amém? Você está feliz nesse lugar, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, já tivemos esse primeiro culto abençoado, e aí continuando agora, nesse momento maravilhoso, de louvor e adoração. Agradeço ao pastor Marcelo, pastor Paulo, pastor Pedro, né, a Igreja Batista Zona Sul, pelo convite de estarmos juntos aqui, celebrando a nossa campanha que começou, né, estadual, Eu na Missão de Deus. Maiores detalhes, se você quiser, você pode procurar no nosso site, né, euproclamo.com, lá temos detalhes. Se você também quer uma camisa personalizada da nossa campanha, você também pode adquirir, pode falar com o pastor Marcelo, ele vai estar aí solicitando, né, as camisas, né, da nossa campanha, que tem, além dessa cor, tem outras cores, você pode estar adquirindo. Também tem a camisa infantil da nossa campanha de missões estaduais 2025. Ele já falou, sou pastor Adílio, sou missionário de vocês há 12 anos no trabalho do Senhor, né? 12 anos nós tivemos juntos trabalhando aqui pelo Rio Grande do Norte, na área de plantação e revitalização de igreja. Então, estamos nesse período trabalhando em essas localidades que nós vamos colocar para você agora aí. Estamos apresentando para você o nosso campo de trabalho. Primeiramente, eu apresentar a você a minha família missionária, constituída, né? Pastor Adílio, Márcia, minha esposa, tenho aqui meu filho Felipe, meu filho caçula. Eu tenho a minha filha mais velha, Yasmin, né? Esse pequenininho do lado aqui é o meu neto Emanuel, né? A do meio ali, a Sânzia Ingrid, e a minha mãe, a dona irmã Afra, de 82 anos. Essa é a família do missionário que está trabalhando para o Rio Grande do Norte, sendo missionário de vocês, em nome de Jesus, amém, gente? Sem a família não há ministério missional, né? Sem a família não tem como. E essa família tem me acompanhado nesse trabalho na missão de Deus. Meus amados irmãos, nós trabalhamos nos seguintes campos, nós vamos estar apresentando aos amados irmãos, né, rapidamente. Primeiramente, a gente vai mostrar para você como é que está o campo do Rio Grande do Norte. Você precisa conhecer como é que está o nosso estado, em termos de plantação de igreja, de presença batista no estado. Aonde está de vermelho é onde não tem presença de igreja batista da convenção no estado, né? Aonde está esse vermelho aí. E qual é o nosso movimento de oração nesse momento, num culto como esse? É estarmos orando para que esse local que está vermelho, em breve, esses campos tenham novos obreiros e novas igrejas plantadas, amém, gente? E essa igreja, a Igreja Batista Zona Sul, está envolvida nesse trabalho, né? Nós estamos convocando a todos os irmãos a estar envolvidos conosco na oração e também no enviar, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Pode passar, meu irmão. Quero mostrar aqui para você os nossos campos de atuação, depois a gente vai estar falando detalhado de cada um deles, né? Esses são os projetos que nós tivemos envolvidos: a plantação da Igreja Batista Nova Aliança, a plantação da Igreja Batista Alvorada, ali em Novo Santo Antônio, São Gonçalo, e a revitalização da Igreja Batista Nova Jerusalém. Esses são os campos que nós estamos envolvidos nesse momento. Pode passar, meu caro irmão. Esse aqui é a nossa primeira plantação, nós, ali na Igreja Batista Nova Aliança, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte. Nós tivemos ali de 2012 a 2017 na plantação desse local, onde foi um grande desafio, foi o nosso primeiro trabalho, um primeiro contato com a obra missionária. Nós não tínhamos ainda a dimensão do que era esse trabalho, né? E ainda jovem, no seminário ainda, tivemos esse aprendizado. Ali foram os nossos primeiros batismos que tivemos. Ali nós tivemos ali o nosso trabalho com crianças, né? Ali, e uma dessas crianças que está ali no meio é o meu filho, né? Que ele era criança ainda, o pastor Pedro. Como é importante os filhos na igreja, né? Ele era criança e agora ele já está um rapaz, vai fazer 18 anos daqui uns dias, né? Ali embaixo ali é a foto da minha ordenação, a ordenação que foi no dia da inauguração da igreja, né? O dia da inauguração da igreja foi o dia que foi ordenado pastor, né? Nesse trabalho. Ali foi o primeiro casamento que celebramos nessa comunidade, né? Ali ó, a foto ali do templo construído. Essa comunidade que fica no maior bairro de Natal, né? A nossa apresentação é o maior bairro que temos em Natal, um bairro temos aproximadamente 80 mil pessoas, né? Aproximadamente pelo novo censo, 80 mil pessoas, só no bairro Nossa Senhora da Apresentação, um bairro bastante carente, com muitas igrejas, porém, ainda mais pessoas fora da igreja do que dentro. Então, por isso que nós chegamos lá, e quando nós chegamos nesse bairro, irmãos, tivemos muitos desafios. Um deles é
muitas vezes as famílias afundadas com a questão das drogas, né? O tráfico de drogas nessa região é muito forte, e eles pegam os jovens ainda bem cedo, e esses jovens começam nesse processo. A gente acompanhou muitos jovens, né, perdendo sua vida nesse movimento, e a gente se perguntava, por que Deus nos trouxe para esse local? Por que Deus nos levou? E aí a gente, com muitos anos depois, a gente viu a ação de Deus poderosamente na nossa vida, naquela localidade. Então esse foi o nosso projeto. Hoje, depois de termos saído, ficou lá o missionário Rui Pinto, né? E ele já está lá há 8 anos, a igreja cresceu, desenvolveu, e aí depois, quando a gente olha para trás e vê a igreja, pastor, a gente diz assim, nós viemos para cá com esse objetivo, e Deus tem abençoado grandemente. Pode passar, meus irmãos. Esse é o nosso projeto que nós estamos atual. Há 8 anos nós estamos aqui na plantação da Igreja Batista Alvorada, né? Esse trabalho já se consolidou, a gente já organizou esse trabalho em igreja. Nós começamos em 2017, paralelo à aliança, foi 2 plantações assim, próximas da outra. Aqui eu já estava um pouquinho mais experiente, né, pastor Marcelo, mais experiente, mais rodado, né? E aí Deus trabalhou grandemente de forma diferente na nossa vida. A gente começou um grupo pequeno, esse grupo foi crescendo, assim como as células aqui dos irmãos, e desenvolveu, e a gente construiu, né, um local ali atrás, ali sem reboco ali. É interessante, meus amados irmãos, que quando nós chegamos para plantar essa igreja, existia um irmão que há muitos anos, ele tinha comprado vários hectares de terra e separou um hectare para a construção da igreja. E a gente foi para uma reunião de pastores e um pastor falou sobre isso. A gente foi visitar esse irmão, isso depois que eu me mudei para essa localidade e tudo. E aí é interessante que quando nós chegamos lá, eu perguntei ao irmão, o nome dele é Camilo, ele disse, o irmão continuou sonhando com esse projeto de plantação? Sim. E na semana seguinte a gente já começou o pequeno grupo. Mas o mais interessante é que de fato o terreno estava do jeito que o pastor tinha contado a mim, todo cercadinho, todo bonitinho, com várias bananeiras, coqueiros na frente, todo separado, está aqui, ó. E aí a gente começou o trabalho, um pequeno grupo começou a crescer, a célula começou a crescer, e aí, meus amados irmãos, a gente começou já a se reunir nesse local que a gente construiu, ainda estava sem reboco, né? E aí depois a gente fez uma parceria com nossos irmãos americanos, né? Parceria que tem com a convenção, a missão pioneira, e aí a gente foi para a construção do templo. Aqui essa foto aqui embaixo, aqui na construção, na frente. A missão pioneira é um projeto missionário que ela constrói igrejas em uma semana, né? Um projeto missional, social, evangelização. Em uma semana eles constroem um templo. É interessante que as igrejas que é construída pela missão pioneira é conhecida como as igrejas que é construída em uma semana, né? Essa aqui também foi uma semana. Então, de manhã, a igreja estava lá embaixo, lá do meio-dia ela já está lá em cima, né? E assim vai, e as pessoas vão passando, elas vão achando incrível aquele processo, e aquelas várias pessoas, vários voluntários trabalhando em prol do reino de Deus. E ali já a nossa organização da igreja, ali a gente está recebendo a Bíblia, né? Da organização, há 2 anos atrás, ali é um trabalho que já com as crianças a gente fez ali no nosso Natal passado, o rei nasceu, e é assim que nós estamos lá há 8 anos, trabalhando para o crescimento desse trabalho. Hoje nós somos cerca de 50 irmãos, 50 e poucos membros na igreja, e Deus tem trabalhado grandemente na nossa vida, ali alguma de batismos nossos, alguns batismos que nós tivemos, e Deus tem trabalhado grandemente, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela igreja que tem ofertado pelas campanhas, porque através da sua oferta missionária anual, vocês têm sustentado vários campos do Rio Grande do Norte, várias pessoas. Eu estou há 12 anos trabalhando, né, nesse trabalho. Pode seguir, pode passar, irmão? Ali, um trabalho que a gente realizou o ano passado, um trabalho de revitalização, um trabalho que a gente ficou de 7 meses, assumimos no início do ano, a Igreja Batista Nova Jerusalém, uma igreja que fica numa comunidade carente ali da Zona Norte, chamado Nova Jerusalém, né, o nome do local, chamado antigamente as pessoas conheciam como um conjunto de Vilma, né, devido à carência, né, do local, um bairro bastante periférico, e os irmãos estavam sem líder, a gente assumiu a igreja de 7 meses, e essa igreja, interessante, ela tinha uma curiosidade, que ela tinha um prédio, um templo fechado, mais ou menos, acredito que desse tamanho, pastor, por aí, o prédio fechado, coberto de mato,
E quando a gente chegou nessa realidade, a gente se emocionou em ver a situação daquele local. Tantas igrejas nossas, nós temos várias igrejas que vivem de aluguel, né? Que pagam aluguel, que estão nessa dificuldade ainda, e lá um local fechado, sem ter uso. E aí a gente começou um trabalho de oração com a igreja, disse, nós precisamos mudar a narrativa e a história desse local. E a gente teve um Jesus Transforma no ano passado, realizamos esse Jesus Transforma, com muitos irmãos de várias igrejas batistas do nosso estado, se reuniu com a gente para fazer esse Jesus Transforma no bairro, e a narrativa era essa, né? Era conhecido como o templo abandonado ou templo fechado, era o local. Ele disse, nós vamos mudar essa narrativa, e hoje, irmão, para a glória e glória do Senhor, nós já temos um missionário lá trabalhando, amém, gente? Glória a Deus. Já temos um seminarista lá desenvolvendo um trabalho com sua família, ali já é um culto lá que já teve lá, ali são pessoas que já estão frequentando, ele já está com a célula na semana, tem culto no domingo, né? Tem pessoas trabalhando, isso em poucos meses, pastor. Eu achava, eu fiquei pensando, como é que eu vou colocar 2 pastores em 2 igrejas? Porque era uma igreja com um templo fechado, e eu precisava de 2 obreiros. Como é que a gente vai conseguir isso sem ter recursos financeiros? Nenhuma das igrejas tinha recursos financeiros, são igrejas muito humildes. E aí, graças a Deus, a gente colocou um pastor na Igreja Batista Nova Jerusalém e um missionário lá em Boa Esperança, que é o bairro vizinho, onde tem esse templo fechado, que a gente falou para você. E glória a Deus, os trabalhos estão andando, pastor. Deus tem levantado, as pessoas têm se convertido, e Deus tem feito maravilhas ali naquela região. Amém, gente? Isso é um pouco daquilo que o pastor Adílio, sua família tem trabalhado, nesses 12 anos que a gente tem servido vocês, aqui no Rio Grande do Norte, mas muitos são os nossos desafios, como a gente mostrou ali, são muitos campos que necessitam do nosso auxílio, né, do nosso ID, da nossa missão. A nossa campanha é Eu na Missão de Deus, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Pedro, é eu na missão de Deus. Deus convoca e chama você, amém, gente? Deus chama você. E nós vamos abrir nossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, da palavra de Deus, um texto muito conhecido de todos nós, a nossa divisa da campanha, é um texto bastante conhecido de todos nós, mas que tem muita profundidade. Capítulo 6, versículo 8, da palavra do Senhor, capítulo 6, Isaías, versículo de número 8, amém? Diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra, fale aos nossos corações e aos corações dos nossos irmãos. Ó Deus, que diminua eu e cresça somente a tua presença em minha vida e na vida da minha família. Abençoe, Deus, essa igreja, ó Deus, os pastores dessa igreja e todos os irmãos que estão aqui nesse momento. Que o Senhor, Deus, possa continuar convocando os teus servos para, Deus, uma obra maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro aqui de Isaías é um livro bastante complexo. É o profeta messiânico que mais, é o profeta que mais falou sobre Jesus, claramente. Os textos de Isaías são textos claros. A gente vai ver várias passagens do Novo Testamento, que a gente vai ver lá, o livro de Isaías, que profetizou 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o tempo em que Isaías viveu, foi o tempo do reino dividido em Judá. Ele viveu nos períodos dos reis de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, esses 4 reis. E é interessante que o período que o Senhor chama Isaías para o ministério profético é um período de muita dificuldade, é um período onde o povo passava por uma situação muito difícil. E aí a gente olha para o nosso tempo e a gente começa a avaliar que nós também estamos vivendo um tempo difícil politicamente, ideologicamente. As famílias têm sido destruídas, pessoas têm se separado. Por isso,
pessoas têm tido desavenças nas famílias por causa das posições políticas, ideológicas. O mundo está assim, a vida está assim. E Deus, apesar de todas as dificuldades que o nosso país e outros países desse planeta vivem, Deus ainda continua convocando pessoas, amém, gente? Deus continua chamando pessoas para o ministério, como me chamou. Era apenas um jovem que trabalhava, né? Aí era membro da igreja, trabalhava dentro da igreja, né? E aí depois fui para o seminário, e eu trabalhava, fazia seminário, e Deus um dia me chamou para uma grande obra, e foi um Jesus Transforma 2012, Deus me chamou para o ministério. Naquele culto da vitória, em 2012, eu disse sim. Quando foi em janeiro de 2013, eu já estava assumindo o projeto de plantação que a minha igreja estava começando no bairro Nossa Senhora da Apresentação, amém, gente? Olha como Deus faz as coisas, Deus faz as coisas dessa forma. Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, que está aqui presente, que todo chamado é acompanhado pela visão. Deus, Ele continua dando a visão às pessoas, Deus continua levantando pessoas, e Isaías teve uma visão ali naquele momento, uma visão celestial. Veja que ele diz assim, olha, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, amém, gente? Era a visão que Isaías estava tendo naquele momento, visão celestial, e Deus deu a ele. E é interessante, meus amados irmãos, que todo chamado também é trazido de um sentimento que nós temos de incapacidade, e um sentimento, muitas vezes nos sentimos pequeno para uma obra grande. E é interessante que Isaías, no versículo 5, diz assim, olha, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se sente pequeno naquele momento, Isaías se sente uma pessoa extremamente inferior àquela visão que ele estava tendo, e diante da obra do Senhor, nós nos sentimos assim, eu me senti assim, o pastor Marcelo também se sentiu assim quando Deus o chamou. Cada um de nós, você que é líder de célula, então você também se sentiu às vezes inferior. Olha, será que eu sou capaz de realizar essa obra? Ai de mim, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu sou um pecador. É isso que Isaías quis dizer. Ele olhou para dentro dele e se sentiu incapaz, muitas vezes, de realizar uma obra tão grande. E muitas vezes nós estamos aqui, às vezes na igreja, às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, queremos ser um líder de célula, queremos trabalhar em algumas áreas da igreja, e nós nos sentimos pequeno, nós nos sentimos incapazes, mas Deus está chamando você nessa manhã, amém, gente? Deus está convocando você. Se Ele tem colocado na sua mente que você precisa servir mais, Deus está chamando você essa noite, porque a missão não é só do pastor Marcelo, não é do pastor Adílio, do pastor Pedro, não é a missão somente de A, de B, a missão é sua, é eu na missão de Deus. Deus chama e vai te dar a visão. Olha, meus amados irmãos, se Deus está te chamando para um grande trabalho, aqui nessa igreja, ou talvez até para um campo missionário, Deus vai te dar a visão certa. Quando as pessoas me perguntavam, diziam assim: pastor, por que você está indo por esses campos, né, com sua família, locais violentos, tanto um como o outro? Eu, pastor Marcelo, eram locais bastante violentos, tanto lá em Aliança, como lá em Novo Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante, onde a gente sofreu lá em Novo Santo Antônio 2 assaltos, pastor, antes da igreja começar. A nossa igreja era um grupo pequeno, a gente só tinha ali uma caixazinha amplificada, um microfone, chegou 2 assaltantes e roubou os irmãos tudinho ali, naquele momento. Isso no início do trabalho da igreja. Veja o impacto que dá. Pessoas visitando, conhecendo o trabalho ainda, e a gente ficou, meu Deus, arma na cabeça. Veja como que a igreja sofre, todo o início do trabalho. Eu tenho certeza que essa igreja tem histórias que o início dela não foi difícil.
Eu sei que foi difícil, porque todo início é difícil, mas o Senhor está no controle, porque Ele é que nos dá a visão, amém, gente? E a gente fez uma oração lá, a gente estava numa tendazinha que o irmão tinha feito lá, e a gente fez aquela tenda, a gente fez um voto e a gente fez uma oração, a gente disse, nós não vamos desistir por causa disso, nós não vamos desistir por causa disso, nós vamos continuar, nós vamos servir o Senhor até o fim. Na semana que nós chegamos em Aliança, nós tivemos uma morte na rua da nossa casa, quando a gente se mudou. Veja como as coisas são assim no reino de Deus, irmãos, mas assim Deus nos deu alegria de servir ao Senhor. Deus continua convocando pessoas, pode passar para o próximo, irmão. Deus continua convocando pessoas, pode passar já para o outro já. Deus continua convocando você para a obra de Deus. E aí Isaías faz uma pergunta, né? Deus pergunta a Isaías, aliás, quem enviarei? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Meus amados irmãos, Deus é um Deus soberano, o nosso Deus é um Deus soberano. Se Ele quiser vir hoje, descer hoje, acabar com tudo, Jesus voltou, vamos para agora, aqueles que receberam Jesus como Salvador, vai para a glória, tudo está acabado, os reis estão aniquilados, seu poder estão aniquilados, os governantes, aqueles que se acham superiores, está tudo acabado. Se Ele quiser voltar hoje, está acabado. Mas ainda assim, com toda essa visão, Deus continua levantando e querendo usar pessoas, eu e você, e Ele faz essa pergunta para nós hoje, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Deus me enviou, Deus enviou o pastor Marcelo, Deus enviou o pastor Peu, Deus continua enviando você, irmão, para a obra do Senhor. Ele quer levantar você, e para isso não existe idade. A gente vê um povo hoje com muitas desculpas, pessoas com muitos dons, com muitos talentos, mas às vezes fica ali se escondendo. Gente, Deus continua chamando você, e Ele te pergunta, quem irá por mim? Quem irá por nós para fazer a obra? Deus está chamando você, glória a Deus, irmãos, Ele está chamando você, pobre, pecador, imperfeito, Ele chama cada um de nós. Pode passar para o próximo, irmão. A nossa última pergunta é, nesse ponto a gente trabalhou uma pergunta, para ficar no seu pensamento, qual é a sua resposta? Qual será a sua resposta para o Senhor, o Deus da missão, quando Ele te convocar? Qual será a sua resposta? Não sei, não tenho tempo, eu estou na faculdade, eu tenho um TCC para fazer, eu estou muito ocupado, eu estou no estágio, eu estou trabalhando muito. Quando Deus te chamar para você ser líder nessa igreja, para você servir em qualquer área, ser líder de célula, você vai dizer o quê? Não, deixa para irmão fulano de tal, ali tem mais potencial, fala mais bonito, né? Eu não sei cantar, não sei pregar. Qual será a sua desculpa? Isaías respondeu, ele disse, eis-me aqui, e ponto. Eu acho interessante isso, aqui na NVI ele coloca, isso bem interessante, ele separa, eis-me aqui, pastor, ponto final, eu estou aqui, usa-me, irmão, eu preciso que, Deus quer que você não fuja, e Deus quer que você seja uma pessoa disponível, Deus quer que você seja uma pessoa disponível. Hoje a gente conversa com muitos líderes, pastores, viu, pastor Marcelo, e a grande dificuldade dos pastores é as pessoas não estão mais disponíveis, né? Elas vêm para os cultos, elas admiram, louvam a Deus, glorificam o Senhor, consomem e tal, mas elas não estão disponíveis para o trabalho. Isso frustra os líderes, os pastores. Nós estamos com déficit, você viu aí no nosso campo, muitos lugares vermelhos, porque a gente precisa de novos obreiros para o campo, e talvez você tenha assim, arde no seu coração, rapaz, eu sinto o desejo de fazer a obra, eu sinto o desejo de ir para o campo missionário. Meus amados irmãos, o que Deus tem feito nas igrejas, na vida dessa igreja, eu estava conversando com o pastor Marcelo,
desejo que a igreja ainda tem de plantar mais igreja. Plantou a Dunas, da Dunas está benção. Glória a Deus, irmãos. Já vai estar enviando pessoas em breve a Dunas. Olha, a igreja está frutificando. A Igreja Batista Zona Sul está frutificando, indo aonde ela não conseguiu ir. E Deus quer continuar usando vocês, irmãos. E seja uma pessoa disponível. E é interessante que Isaías, ele não pergunta para onde. Para onde o Senhor vai me enviar? Ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde? Ele não pergunta para onde o Senhor vai me enviar. Envia-me a mim. Quando Deus me perguntou, irmãos, eu não perguntei ao Senhor para onde eu iria, só diz, envia-me a mim. E quando Deus me enviou, eu tenho sentido de Deus, todos esses anos, que Deus tem me usado para essa obra maravilhosa. E para nós concluirmos, nossa conclusão, vou passar meu irmão, Deus continua chamando pessoas imperfeitas para a sua obra perfeita. Repita comigo essa frase. Deus continua chamando pessoas imperfeitas para a sua obra perfeita. A obra do Senhor é perfeita. Nós somos imperfeitos, amém, gente? Nós somos imperfeitos, mas o Senhor, a obra dele é perfeita em nossas vidas. Por isso nós adoramos, por isso nós bendizemos esse Deus, glorificamos a Ele, cantamos com muita alegria. Eu me rendo aos teus pés. A gente cantou isso, a gente glorificou isso. Eu me rendo aos teus pés. Quantos de nós verdadeiramente, irmãos, estamos rendendo aos pés do Senhor Jesus? Isaías não sabia, de fato, assim, de quem ele estava falando, quando ele olhava para o Messias que viria. Mas ele tinha a consciência de algo, se é Deus que está falando, eu preciso ser a boca de Deus nesta terra, nesse povo de lábios impuros. Esse nosso povo aqui, irmãos, as pessoas precisam muito são muito carentes do Evangelho. A gente diz assim, para que vamos plantar mais igrejas? Tem tantas igrejas na terra, pastor Adílio. Eu quero dizer a vocês, irmãos, com muita tristeza, que existe mais gente fora da igreja do que dentro. Porque se existisse mais pessoas dentro da igreja, eu quero dizer a cada um dos irmãos, que todos os 3 cultos, acho que tem que fazer uns 5 cultos, né, pastor, no domingo, porque não caberia, se tivesse mais gente na igreja. Por isso nós temos que trabalhar mais. Então Deus está chamando você essa manhã, está convocando. Hoje a minha missão aqui não era só apresentar a campanha de missões estaduais e fazer, dizer assim, olha, oferte. Nós estamos precisando realmente que você oferte para a campanha. Nosso alvo é R$300 mil. O ano passado nós alcançamos a maior oferta de todos os tempos, pastor, R$214 mil. Mas a gente tem muita coisa para fazer, muito missionário para enviar, para esses campos que nós mostramos aí, e nós convocamos a você. Mas a campanha de missões não é só para levantar recursos e dinheiro, campanha de missões é para despertar vocacionados, e de repente Deus está chamando você aqui para um ministério nessa igreja, para ser um líder de célula. Pastor Marcelo quer multiplicar ainda mais, né, pastor? A gente quer ver mais pessoas, mais gente, mais líderes, mais pessoas, mais pastores sendo ordenados nessa igreja, mais pastores sendo enviados para os campos, para a plantação. A nossa cidade de Natal tem tanto campo ainda para plantar, tanto bairro, gente, que precisa ter uma família parecida assim como a Zona Sul, pessoas que amam uns aos outros, que estão servindo aqui na igreja, e Deus está chamando você, amém? Então se você tem um chamado, ao Senhor, você pode levantar um dos seus mãos e dizer assim, eu quero servir o Senhor melhor, eu quero ser um líder de célula, eu quero trabalhar na mídia, eu quero trabalhar na recepção, eu quero servir ao Senhor. Ou de repente você quer para o campo mesmo missionário, eu tenho um sonho de ir para o campo missionário, eu quero deixar os meus afazeres e quero servir ao Senhor. Deus está chamando você essa noite, diga sim para ele, essa manhã, diga sim para Ele. Deus convoca você, porque Deus continua chamando pessoas imperfeitas para a sua obra perfeita. Você é imperfeito, irmão, mas Deus chama você essa manhã, amém? Que Deus abençoe a sua vida. E você pode procure o pastor Marcelo, o pastor Pedro,
nos procure. Eu quero servir. Deus vai estar chamando você. Você pode servir nos nossos projetos missionários que nós temos no nosso campo. Nós temos Jesus Transforma, que está acontecendo todo ano agora. Você pode servir em uma das nossas bases, nossas congregações que temos no nosso estado. Você que é jovem, adolescente, você tem o eMove, que é a escola de missões, que acontece em janeiro, e você já pode se inscrever para a escola de missões, né? Em janeiro, lá no Seridó, que vai acontecer na região do Seridó. Já aconteceu no Oeste, né? Já aconteceu no Agreste, e agora vai acontecer no Seridó. Você pode estar lá, trabalhando, servindo. Você que é jovem adolescente, ou mesmo você não sendo jovem adolescente, você pode ir também, porque Deus chama você, Deus convoca você para uma grande chamada. E eu quero apresentar para você, pode passar, meu irmão, um novo desafio. E eu quero que você esteja orando por nós. Nós estaremos, a partir de setembro, vivendo um novo desafio na região do Seridó. Nós vamos estar assumindo a primeira igreja batista de Caicó. Como você está vendo ali, nós temos muitas cidades ali em vermelho, ali, ó, lugares que não tem presença de igreja batista. E nós sonhamos ali, juntamente com essa igreja, alcançar esses povos, essas pessoas que precisam de Jesus. E eu peço a você que ore por nós, ore pela minha família, ore pelo nosso trabalho, no nome de Jesus. Se você quer nos ajudar, nós temos aqui a nossa folha aqui do pão. O que é o pão, pastor Adílio? É o programa de adoção missionária. Então, a partir de R$30, você pode adotar o missionário do campo. Você pode nos adotar, né? E vai estar nos ajudando, impulsionando no sustento da obra do missionário. Quando eu fui chamado para missões, algumas pessoas disseram: olha, você vai passar muitas dificuldades financeiras, viu, pastor Adílio? Mas para a honra e glória do Senhor, 12 anos de trabalho, a minha casa nunca faltou o pão. Amém, gente? E quem proporcionou isso? O Senhor que cuidou e os irmãos, vocês, junto conosco. Vocês nem me conheciam, alguns nem me conheciam, mas agora vocês me conhecem. E vocês, com a oferta de vocês, sustentaram a gente, têm sustentado a gente todos esses anos, a minha família. E para a glória do Senhor, eu estou aqui hoje, nessa manhã, para convocar você para a grande missão. Eu na missão de Deus. Vamos dizer juntos? Eu na missão de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Eu agradeço o pastor Marcelo. Agradeço a igreja, o convite, estar junto com você. Eu vou orar para que os nossos irmãos comecem a louvar nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo precioso aqui nesta igreja. Igreja Batista Zona Sul, uma igreja missionária, uma igreja que tem visão, uma igreja que tem trabalhado, ó Pai. Te pedimos por cada irmão que está aqui, cada líder, ó Deus, que dá essa igreja, os pastores dessa igreja. Pedimos que o Senhor Deus venha abençoar grandemente, continuar multiplicando o número de discípulos, ó Pai, nessa igreja, porque nós fomos chamados para fazer discípulos. Ó Todo-Poderoso, nós também te entregamos, Pai querido, o sonho dessa igreja, ó Deus, da construção do seu novo templo. Que o Senhor Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, ó Deus, e toda a equipe da igreja nesse grande projeto. E que Deus em breve vai estar começando essa obra, ó Deus. E que nós vamos estar contemplando, mesmo distante pelas redes, nós vamos contemplar as maravilhas que o Senhor vai estar fazendo, Deus, da igreja batista na sua, Pai. Nós vamos ver ali naquele local grandes multidões, ó Pai, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver novos pastores, novos missionários, novas igrejas saindo desta igreja, ó Pai. Porque o Senhor é quem chamou, o Senhor é quem convoca. Abençoe, Deus, grandemente essa família, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.